bom podermos nos reunir no mesmo espírito, apesar de cada um estar no seu contexto de lar, mas lembrarmos que tudo isso é para a glória daquele Deus que está trabalhando nas nossas vidas. Aliás, que trabalhou, continua trabalhando e trabalhará nas nossas vidas. Querida igreja, vamos lembrar que estamos louvando, adorando, estamos nos comunicando com um Deus soberano, aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem um plano perfeito e excelente para a vida de cada um de nós, de tal modo que voltemos dia após dia para o plano original na qual nós fomos por ele criados. Baixa a sua cabeça e vamos juntos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que trabalha independentemente das circunstâncias. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que não é guiado pelas circunstâncias, mas sim aquele que faz a sua vontade como quiser. Muito obrigada porque o Senhor é aquele Deus criativo, é aquele Deus que nos justificou, o Deus que está nos santificando dia após dia, de tal modo que semelhantes a ti nos tornemos e o Senhor irá nos glorificar e um dia estaremos sempre vivendo eternamente diante de ti. Muito obrigada, Pai, por este culto e pela oportunidade, ferramenta que o Senhor nos tem dado, que é a tecnologia, de tal modo que a sua palavra seja pregada, palavra essa que não está algemada, palavra essa que não está presa, mas sim aquela que precisa de ser transmitida a todas as nações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tem dado sabedoria de poder espalhar o seu evangelho dia após dia. Obrigada pela palavra que será transmitida. Obrigada, Deus poderoso, por cada um que o Senhor trouxe neste lugar. Obrigada, querido Deus, pelos louvores que estaremos ministrando a ti, porque o Senhor é aquele Deus que merece todo louvor e toda honra, e que cada um de nós ofereça a ti aquele culto pensado, aquele culto inteligente, aquele culto racional, não aquele culto mecânico, Pai, mas sim aquele culto que merece ao nosso Deus, que é dono de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Soberano Deus tu és, excelente Deus tu és, dono de tudo e de todos, autor da palavra perfeita, Deus Criador tu és, grande é o amor que o Pai concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, sim, encha minha mente, oh Pai, encha o meu coração com a tua palavra perfeita e revigora a alma. Bem sei que estamos em guerra espiritual, preciso dizer não pra mim, preciso dizer sim pra ti. Pois eu sou sua feitura, criada para a sua glória. Quer comas, quer bebas, ou façamos outra coisa, seja tudo para a sua glória. Quer comas, quer bebas, ou façamos outra coisa, seja tudo para a sua glória, meu Senhor Jesus. Às vezes é difícil entender seus planos para mim, Senhor. Às vezes não consigo entender os seus mistérios. Contudo, preciso aceitar e confiar com o coração, disposto a te obedecer. Preciso viver para ti, oh meu rei. Quer comas, quer bebas, ou façamos outra coisa, seja tudo para a sua glória. Quer comas, quer bebas, ou
seja tudo para a sua glória, meu Senhor Jesus. Às vezes é difícil entender seus planos para mim, Senhor. Às vezes não consigo entender os seus mistérios. Contudo, preciso aceitar e confiar com o coração, disposto a te obedecer. Preciso viver para ti, ó meu Rei. Quer comas, quer bebas, ou façamos outra coisa, seja tudo para a sua glória. Quer comas, quer bebas, ou façamos outra coisa, seja tudo para a sua glória, meu Senhor Jesus. Paz de Cristo Jesus a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um culto de celebração ao nosso Deus. Vamos dar continuidade do nosso culto agora, compartilhando um pouco a palavra de Deus. E hoje vamos concretamente falar da soberania de Deus e a oração. Temos sido muito brindados com este assunto, soberania de Deus, e na verdade temos nos baseado num livro escrito por A.W. Pink, e é lá onde temos extraído algumas lições sobre a soberania de Deus. Mas antes de avançarmos falando deste assunto, queria convidar o irmão, a irmã, a um tempo de oração. Vamos colocar em prática antes mesmo de desenvolver este assunto sobre oração. Ora comigo aí, por favor. Deus querido, queremos agradecer ao Senhor e louvar o Teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, e essa é a razão por que estamos aqui com vida e estudando a Tua palavra. Continua, por favor, nos orientando neste momento do estudo da Tua palavra e no resto do culto. Pedimos Tua bênção em tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Antes de desenvolvermos esse assunto, queria só partilhar alguns pensamentos de certos escritores, de certas pessoas que uma vez disseram assim: há coisas que sucederão na vida de uma pessoa, quer ela ore, quer não. Há outras que acontecerão se ela orar, e outras que não acontecerão se ela não orar. Outros ainda dizem assim: a oração muda as coisas. E creio que você já ouviu várias vezes isso. Mas será que mesmo Deus muda as coisas quando o ser humano ora? Ou seja, será que Deus muda, a nossa oração muda mesmo as coisas? Levam Deus a mudar as coisas? Será que as nossas orações levam Deus a alterar seus desígnios? Levam Deus a alterar seus propósitos ou decretos? E se não orarmos, será que Deus deixa de cumprir seus propósitos? O texto que nós lemos de 1 de João, antes de desenvolvermos este assunto, queria só chamar a sua atenção aí em alguns assuntos. O versículo 14 de 1
aliás, o versículo 14 de 1 de João, capítulo 5, pressupõe haver uma vontade de Deus que deve ser satisfeita quando alguém for orar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Pois nós lemos há pouco tempo, o texto de 1 de João que diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então esse texto deixa isso bem claro. Pressupõe então que há uma vontade de Deus que deve ser satisfeita quando alguém então for orar sobre qualquer assunto. Há uma vontade que deve ser cumprida, que deve ser satisfeita da parte de Deus, para que então o orador, ou seja, aquela pessoa que exerce a oração, alcance então satisfação ou resposta da sua súplica. Então isto nos leva a entender que há um padrão que deve ser seguido e observado no ato da oração. Esse texto nos leva a pensarmos nestes desafios. Mas para melhor desenvolvermos este assunto, vamos juntos ver algumas razões por que nós devemos orar. A primeira razão: a oração foi instituída por Deus para que o próprio Senhor Deus seja honrado. Ou seja, a oração foi instituída por Deus para que o próprio Senhor Deus seja exaltado, seja reverenciado. Por quê? Deus requer que o homem reconheça o domínio de Deus sobre tudo. Ou seja, Deus requer que eu e você reconheçamos seu domínio universal, o domínio que Ele tem sobre tudo. Ele quer que reconheçamos que de fato Ele é o alto e sublime, conforme vai dizer Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz a palavra de Deus: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse texto nos mostra claramente que Deus está exaltado acima de tudo que se possa imaginar. E essa realidade deve ser levada em conta no ato de oração. Deus, como Ele vai declarar aqui na sua palavra, que, olha, assim diz o Senhor, o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Então Ele habita, Ele está exaltado acima de qualquer coisa que se pode imaginar. E isso deve estar em nossas mentes no ato então da oração. Por quê? Deus instituiu a oração com esse propósito. O propósito dele ser honrado, ser exaltado, ser reverenciado, porque Ele é o Deus que tem o controle universal. Ele tem o controle de tudo, nem que aconteça ou ainda virá a acontecer. Além disso, Deus requer que o adoremos, e a oração verdadeira é um ato de adoração, ou seja, a oração verdadeira é um ato de reconhecer quem Deus é. Oração é invocar o grandioso e santo nome de Deus. Oração é reconhecer a bondade de Deus. Oração é reconhecer o poder, ou seja, o domínio e governo de Deus sobre tudo. Isso é oração. Oração é reconhecer a imutabilidade e graça de Deus. Deus não muda, Ele é gracioso. E a oração então consiste nisso, consiste em glorificar a Deus, pois ao orarmos estamos reconhecendo nossa incapacidade e limitação e expressamos nossa dependência de Deus.
E isso acontece no ato da oração. Quando nós oramos, quando buscamos alguma bênção ou dádiva da parte de Deus, estamos com isso reconhecendo que Deus é o autor e fonte de toda a bênção. Conforme vai dizer Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a oração, em primeiro lugar, é um ato de honrar o próprio Deus, pois Ele é a fonte de toda a bênção. Então, em primeiro lugar, Deus instituiu a oração para que Ele mesmo seja honrado através da oração. Porque Ele tem o controle, o domínio universal de todas as coisas. Ele é o Deus que nós devemos reconhecer no ato das nossas orações como aquele que rege o percurso de todas as coisas. Em segundo lugar, a oração foi instituída por Deus a fim de ser uma bênção espiritual, ou seja, um meio de crescimento na graça. Com esta afirmação, nós queremos dizer que a oração é mais do que um meio de buscar a assistência das nossas necessidades. A oração é mais do que isso. Pelo contrário, a oração é um meio para o nosso crescimento na graça, ou seja, é um meio de desenvolvermos comunhão ou relacionamento e expressar intimidade com Deus. E não necessariamente um meio apenas para pedir algo a Deus. Não. Quando se fala da oração, não podemos pensar apenas em pedir, conforme tem sido propagado, né? Porque é muito comum nós ouvirmos, quando se fala da oração, a pessoa então só pensa em fazer uma lista de pedidos, para chegar lá começar a falar, né? Peço isso, peço aquilo, mas aquilo. A oração não é somente isso. Faz parte, mas não é somente um meio para nós pedirmos, expressarmos, colocarmos nossas necessidades a Deus. Não. A oração é um meio de crescimento na graça. E é o que nós vamos ver aqui em alguns textos. Então, quando se fala da oração, não podemos pensar apenas em pedir, conforme tem sido propagado. Não. Eu posso orar sem ter de pedir alguma coisa a Deus, mas ainda assim continuar sendo oração. Então, eu posso pedir, posso orar sem ter de pedir algo a Deus. Não vai deixar de ser oração porque lá não tem algum pedido. Pode ser oração mesmo sem incluir lá algum pedido. Por que eu estou falando isso? Para exatamente lhe mostrar que a oração é um meio de crescimento na graça. Não é somente um meio para nós colocarmos nossos pedidos a Deus. Então, ao orarmos, nós exercitamos nossa fé. Ou seja, exercitamos nossa confiança e dependência de Deus. Nós já sabemos que a fé é gerada pela palavra de Deus, conforme diz Romanos 10, versículo 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. No entanto, essa mesma fé, ela é exercitada, ou seja, essa mesma fé, ela é exercida quando nós oramos. Pela oração nós aprendemos a ver o valor das bênçãos que Deus tem nos disponibilizado. Então nós devemos desenvolver o hábito diário de conversar com Deus. Nós podemos e devemos fazer isso. E lembra-se que a oração, quando se fala da oração, não pensa apenas em querer colocar pedidos a Deus. Em outros casos, alguns até determinam. Eu determino
Esse não é o nosso papel determinar. Quem determina o que deve acontecer ou não é Deus. Nós somos chamados apenas a orar, no caso aqui, mas observar essas orientações que Deus nos deixa na sua palavra, conforme lemos no início, 1 João 5,14, que olha, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, orar não é só orar, há um padrão que deve ser seguido para que as nossas orações sejam realmente orações. Então, Deus instituiu a oração com esse propósito. Então, nós exercitamos a nossa fé quando oramos. Por isso, amado, desenvolva o hábito diário de conversar com Deus. E você pode fazer isso sem ter necessariamente que pedir coisas. Inclui também petições, mas não é somente isso. Podemos orar, falar com Deus, sem ter que colocar lá pedidos, porque Ele é um meio de graça. Se calhar, você pode não ter alguma coisa então que queira pedir a Deus. Se calhar, sua vida pode chegar momentos, fases em que vai estar bem equilibrada, os seus interesses e os seus desejos estarem todos eles realizados. E se você for aquela pessoa que acha que a oração é pedir, quando chegar nesses momentos você não vai precisar orar, porque tudo que você acha que necessita, se tiver tudo aí ao redor, não vai precisar orar. Mas se você então lembrar que a oração é um meio de crescimento na graça, você vai orar, mesmo quando tem as coisas, assim como quando não tiver as coisas. Porque é um meio, a oração é um meio de crescimento na graça. Então, se a oração é um meio de crescimento na graça, então todo crente normal, eu e você, precisamos orar sempre, ou melhor, todos os dias, mesmo sem ter alguma necessidade, mesmo sem ter alguma coisa que nos inquieta. Mas, se temos relacionamento com Deus, precisamos orar ainda assim. Amém? Em terceiro lugar, a oração foi designada por Deus a fim de que procuremos da parte dele as coisas de que precisamos. Amados, nós lemos na palavra de Deus assuntos como, por exemplo, Mateus 6, versículo 8, a parte B. Jesus vai nos mostrar claramente que Deus sabe tudo antes mesmo de o pedirmos. Então, Deus sabe o que precisamos ou necessitamos mesmo antes de o pedirmos, conforme Jesus vai falar aí em Mateus, versículo 8, a parte B, que diz assim: porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Palavra do Senhor Jesus. Então, se Deus sabe o que precisamos, qual então é a utilidade da oração? Por que precisamos orar se tudo foi por Deus predestinado? Em primeiro lugar, para responder essa pergunta, precisamos entender o seguinte, que a oração não tem propósito de dar informações a Deus. Não. Deus sabe tudo, como lemos. Porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Antes mesmo de acontecer, Ele sabe tudo a nosso respeito, das nossas necessidades, antes mesmo de falarmos a respeito dessas necessidades diante de Deus. Ele sabe de antemão. O salmista aqui, no número 139, 1 a 4, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Aqui então, e se você for a prosseguir no Salmo 139, mas lá embaixo o salmista vai dizer: para onde eu poderei me esconder do Senhor? Então o salmista aqui admira Deus pelo fato dele estar em todo lugar, ser um Deus omnipresente, e também por ser um Deus omnisciente, aquele que sabe todas as coisas. Então é isso que o Senhor Jesus vai deixar claro aqui em Mateus 6, versículo 8, que o Pai de vocês, falando com seus discípulos, ele vai mostrar para eles: olha, o Pai de vocês que está nos céus, ele sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isso é confortador, irmãos. No entanto, ainda assim somos chamados a orar. Então, ao lermos esse texto, assim como outros, fica claro que nada temos a informar a Deus a nosso respeito, assim como a respeito das nossas necessidades. Nada temos a informar a Deus a respeito disso, de nada disso. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo, porém, ainda assim, nós somos chamados a orar. Embora sabendo de tudo, Ele nos chama a orar e nós devemos continuar orando. Em segundo lugar, a oração visa confessar o nosso senso de necessidade por Deus. Então, e não de informar ou deixar Deus a par das coisas como se Ele não soubesse. Então, não é esse o propósito da oração: informar a Deus, falar a Deus, das coisas que acontecem, das nossas necessidades, como se Ele não soubesse. Deus não é ignorante. Ele sabe das nossas necessidades e preocupações, mas ainda assim, temos ordens na Sua palavra para nós orarmos. Temos ordens que Ele deixa aqui na Sua palavra para nós orarmos, mesmo Ele sabendo das nossas necessidades. Então, eu não informo a Deus, ou seja, a oração não é uma forma de eu informar, deixar Deus a par das minhas necessidades, preocupações. Não. A oração, ela visa, então, confessar o nosso senso da necessidade que temos de Deus e não de informá-lo das nossas necessidades. Então, Deus requer que suas dádivas sejam buscadas, pois embora Ele saiba das nossas necessidades e tenha Ele predestinado todas as coisas, ainda assim Ele nos manda orar. Temos ordens, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que vai dizer assim: orem continuamente. É uma ordem da palavra de Deus. Lucas 18, versículo 1, vai dizer assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então aí está. A oração não altera os propósitos de Deus. E Jesus aqui em Lucas capítulo 18 conta aí aquela palavra daquela viúva que tinha um caso que o juiz estava ignorando aquela viúva por tanto tempo, aquela mulher por tanto tempo, mas de tanto ela insistia, acabou sendo atendida. Então Jesus nos mostra claramente aqui a necessidade de nós orarmos sempre e nunca desanimar. Mesmo Deus sabendo das coisas, conforme havia dito aqui acima, esse não é o motivo para a gente relaxar, para nós então cruzarmos os braços e deixarmos de orar, sob essa desculpa de que então não, Deus sabe todas as coisas, então eu não preciso. Não, Ele mesmo nos manda orar. E devemos lembrar que a oração não altera os propósitos de Deus. Deus já decretou que certas coisas hão de suceder, hão de acontecer, mas decretou que sucederão através dos meios que Ele mesmo determinou para levá-las a efeito. E um dos meios que Deus usa para levar a efeito certos propósitos dele é a oração.
E tem coisas que Deus vai fazer quando mesmo nós orarmos. Mas precisamos lembrar que a oração, ela não é vã, mesmo Deus sabendo das nossas necessidades. E também devemos lembrar que a oração não altera os propósitos de Deus. Não altera. Pelo contrário, ela é um meio pelo qual Deus cumpre agora no presente e cumprirá certos propósitos dele. Por isso, não deixe de orar. Jeremias 29, versículo 11 a 13, a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Palavra de Deus. Isso é interessante. Ele acaba de falar aqui em cima para Jeremias, no versículo 11, que ele tinha para eles como nação israelita planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los bem, de lhes dar um futuro. Mas aqui embaixo, ele vai mostrar então o mesmo Deus. Ele vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Pronto. Ele acabava de dizer que tinha planos bons, planos de um futuro melhor para os israelitas. Se fosse eu iria descansar, porque ele havia prometido. Eu não veria aqui a necessidade de orar. Mas ele vai falar que, olha, e vocês virão e clamarão a mim. E esse é o nosso Deus. Ele reservou certas bênçãos que vão precisar das nossas orações. E tem certas coisas que também não vão depender das nossas orações, mas esse não é o nosso papel. Nós somos chamados a orar. Isso tem que ficar claro. Concluindo, oração não é tanto um ato, mas uma atitude. Atitude de dependência e dependência de Deus. Lembra-se disso. Orar é uma confissão feita pela criatura, eu e você, reconhecendo sua própria fraqueza, sua total incapacidade. Orar é reconhecer nossa necessidade e expô-la diante de Deus. Nosso principal propósito neste capítulo é salientar a necessidade de submetermos nossa vontade à vontade de Deus em nossas orações. É isso que nós estamos querendo mostrar nesse capítulo. Orar, então, é reconhecer nossa necessidade diante de Deus e expor essa necessidade a Ele. Contudo, também se deve acrescentar que a oração é mais do que um exercício piedoso, sendo muito diferente da realização mecânica de um dever. Ou seja, não devemos apenas orar, porque falam que devemos orar. Não. A oração, na verdade, é um meio escolhido por Deus, pelo qual podemos obter dele o que lhe pedimos, sob a condição de pedirmos coisas que estejam de acordo com a vontade dele. É isso que nós falamos acima. Então, lembra-se disso. Estas páginas terão sido escritas em vão se não nos levarem a orar com maior zelo do que antes. Então, esse é o propósito da oração, conforme nós falamos aqui. Poderíamos falar muita coisa, mas apenas nos limitamos a mostrar aqui estes princípios básicos que devem ser levados em conta no ato da oração. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a orar conforme os discípulos falaram para Jesus em Lucas 11, versículo 1. Que esse também seja o teu pedido. Senhor, ensina-me a orar. Senhor,
ajuda-me a orar como convém. Amém? Baixa a sua cabeça e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a observar estes princípios na medida que formos orando no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, Pai, nos ensina e nos capacita a orar de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado, amado, por nos assistir. Fique com Deus. Até a próxima, se Ele quiser. Estamos juntos.